Queremos aproveitar e também saudar aos nossos internautas que estarão acompanhando a nossa EBD online pelo canal Adesal Itapajipe a partir das 10 horas da manhã, onde estaremos transmitindo a EBD das 10 às 11 horas da manhã. Estamos startando esse trabalho a partir de hoje e por tempo determinado estaremos fazendo essa EBD online. Quero pedir a Deus que vocês internautas tenham maior aproveitamento do que vocês irão aprender via web, daquilo que aqui em Itapajipe será ensinado sobre a palavra de Deus. E aproveito para desejar feliz Dia das Mães a todas as mães. Vocês são heroínas em ter criado os vossos filhos, estar criando os vossos filhos, dedicado as vossas vidas em prol das vossas famílias. Graças a Deus pelas mães. E que hoje seja um dia de alegria para todas as mães. As nossas orações, as orações deste que vos fala, pastor Biratão Oliveira, é para que nenhuma mãe tenha tristeza nesse dia. E que o Senhor Deus possa consolar o coração de todas vocês, em nome de Jesus. Aproveito para convidar a igreja para fazermos uma oração por todas as mães nos 4 cantos da terra. Oremos. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, abençoe todas as mães. Sabemos que dia de mãe é todos os dias, porque o filho tem que considerar, respeitar e amar a sua mãe dia e noite. Mas hoje foi tirado para lembrança memorial e queremos agradecer ao Pai pelas nossas mães. Abençoe cada uma delas, concedendo saúde, felicidade, graça, paz, e que cada filho possa cumprir um dos mandamentos que está em Êxodo 20. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Pai amado e querido, obrigado por essa escola bíblica dominical e por tudo aquilo que nós iremos aprender nesta manhã. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queremos, nesse momento, começar a nossa EBD. A lição de hoje é a lição de número 6. Uma lição que esse trimestre estamos abordando sobre a igreja eleita. Tudo que nós estamos estudando está fundamentado na carta aos Efésios, carta paulina, epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, aos cristãos que moravam em Éfeso. O título da nossa lição, por gentileza, um dos nossos irmãos leia. A condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Quem lê, por gentileza, o texto áureo. Glória a Deus. Aqui Paulo traz a lembrança do nosso passado, do passado de muitas pessoas. Claro que toda regra tem exceção. Vamos tirar aqui, não se enquadra nessa palavra quem nasceu no Evangelho e nunca desviou. Mas não é o caso da maioria. Uma boa parte dos cristãos, eles antes se enquadravam nessa palavra. Éramos incircuncisos de coração. Verdade prática.
Glória a Deus. É o grande mistério da reconciliação. Leitura diária, quem tem o hábito de fazer a leitura diária, tanto os irmãos que aqui estão, como os internautas que estão participando da nossa escola bíblica dominical. Segunda-feira, Gênesis capítulo 17, versos 10 e 11. Qual é o tema? Na chamada de Abrão, na caminhada da fé, quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão e fez a aliança abraâmica, o sinal da aliança foi a circuncisão, que se tornou a marca distintiva e emblemática que diferenciava o gentio do israelita. Terça-feira, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Aqui está falando sobre a representação da circuncisão. Sabemos que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, tudo que se diz respeito à dispensação da lei aponta de modo figurado para alguma prática, alguma ação na dispensação da graça. E aqui o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Quarta-feira, Gálatas 6, versículo 15. Aí agora fala que na dispensação da graça não mais há a questão de circuncisão física e incircuncisão. Embora de modo metafórico, alegórico, continua podendo usar o comparativo do circuncidado e o incircunciso. Quinta-feira, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Glória a Deus. Acredito que quase todos nós não temos ascendência judaica nem israelita, então de modo étnico nós somos gentios e graças ao bom Deus por intermédio de Cristo, hoje somos descendente espiritual de Abraão. Sexta-feira, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Quando não se havia esperança. Sábado, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 3 a 7. Graças a Deus que Deus alterou, né? Vamos agora ficar de pé. Convido também aos meus irmãos e amados internautas para lermos a palavra do Senhor na leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, cartas aos Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14. Para quem não tem a lição, abra sua Bíblia em um Novo Testamento, nessas duas epístolas, começando por aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Hoje quem estará ministrando o ensinamento da nossa EBD é o nosso amado pastor Gessé Cardoso, que daqui a pouco estará ministrando para nós o ensino da palavra do Senhor. Todos acharam? Queridos internautas que congregam aqui já sabem, e os que não congregam aqui, nós temos o hábito de ler a nossa leitura bíblica em classe, de tal maneira que paramos em cada sinal de pontuação. E aí eu leio e a igreja continua até o término da leitura. Comecemos. Portanto, noutro tempo, na carne, que estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos 4:12.
A igreja? Daqueles que não somente são da circuncisão, que tivera na incircuncisão, ou a sua posteridade. Pois logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Levantemos as mãos aos céus. Ó Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa promessa, obrigado por estarmos desfrutando desta promessa. Continua nos abençoando e que cada um dos cristãos consiga seguir as mesmas pisadas de fé do nosso pai na fé Abraão. Pai amado e querido, continua nos abençoando, dando graças à tua igreja, segundo a tua palavra. Amém. Vamos cantar o hino tradicional de Itapajipe. Escola dominical, viemos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sigo também, pois vamos todos aprender. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz as calmas águas, com ele eu andarei. Sempre com ele eu andarei. Sempre, sempre com ele eu andarei. Glória a Deus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, amados e queridos irmãos, por esta rica oportunidade que Deus nos permite estarmos na sua casa, no seu santo templo, para cultuarmos a Ele. Não viemos para aqui hoje porque não tínhamos o que fazer. Todos aqui, por certo, têm suas ocupações, suas obrigações, seus afazeres, que não são poucos, né, irmãos? São muitos. A Bíblia diz que os últimos dias, que é esses dias que vivemos, são tempos trabalhosos. Se são tempos trabalhosos, na verdade, muitas vezes nos falta tempo para tantas atividades, né? Mas, pela graça de Deus, aqui estamos, nesta manhã, abandonamos o aconchego do nosso lar, a cama quentinha, apesar da chuva, né, irmãos? É bom dormir, né? Apesar de que eu não durmo muito, mas é bom dormir. Mas todos nós que aqui estamos, fizemos esse esforço para estar aqui. E Deus está vendo tudo isso, e Ele nos recompensará. E recompensará a sua igreja, que está reunida aqui em Itapajipe hoje, na Rua Nações Unidas, número 116, no bairro de Jardim Cruzeiro, em Salvador, no estado da Bahia. Mas não somente aqui, em todo o mundo, onde quer que a igreja de Deus, que os filhos de Deus estejam reunidos, o Senhor está presente. Deus está recebendo, né, irmão, louvor, adoração, e a bênção virá sobre a vida daqueles que o servem sinceramente. Graças a Deus, amados irmãos, nosso pastor Biratã já falou muito bem. A lição de hoje é a lição de número 6, do segundo trimestre do ano de 2020, né? E o título é A Condição dos Gentios Sem Deus. A condição de alguém, seja gentil ou não, aqui fala dos gentios, mas sendo gentil ou judeu, né, ou de qualquer uma outra nacionalidade, sem Deus é uma condição perigosa, né, irmãos?
é uma condição difícil, é uma condição indesejável, não é uma condição boa. E esse estudo, conforme o nosso irmão já falou também, está respaldado aqui na leitura bíblica, que já foi feita, já foi realizada, na carta de Paulo, a carta paulina aos Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12, carta paulina também de Romanos, capítulo 4, versos 12 a 14, e é de onde foi extraído o comentário dessa lição. A carta aos Efésios, a gente sabe que ali traz o propósito eterno de Deus, né, irmão? E Jesus é colocado ali na carta de Efésios como cabeça da igreja, né, irmãos? Que é formada por muitas nações e raças. Né? Infelizmente, Israel queria só para ele, né, irmãos? O povo judeu pensava, né, irmãos, no seu zelo religioso de que Jesus era só deles. Deus de Israel, né, Yahvé, era só para eles. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né, irmãos? Mas a todos quanto receberam, Deus conferiu o poder e a autoridade de que essas pessoas que o recebessem se tornassem ou fossem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem, aqueles que têm fé, né, irmãos? No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus não é propriedade de ninguém, irmãos. O nosso Deus não é uma imagem de escultura, né? Que alguém diz, essa é minha Santa Bárbara, ou esse é meu São João, ou meu São José. Deus é Espírito. Né? E como Espírito, né, irmãos, ele não está restringido a um espaço, a um lugar, ao tempo, né? A uma casinha lá construída pelo homem, nem mesmo essa igreja, esse templo aqui. Né, irmãos? Jesus fez questão de frisar isso em seus ensinamentos. Né? Ele fez questão de frisar isso. Lá perto no Poço de Jacó, quando ele se encontrou com aquela mulher, ele pediu de beber aquela mulher samaritana, e ela disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim? Sendo eu mulher samaritana. Tu não sabe, tu não tem conhecimento de que judeus e samaritanos não conversam, não se comunicam? E Jesus, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Então, tu lhe pediria, né? E ele te daria água viva. E aquela mulher se interessou por a conversa, os irmãos já conhecem aquela história, e em um dado momento ela disse, Senhor, nossos pais adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus disse, mulher, é chegada a hora, e agora é, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é independente de lugar. Estamos vivendo um momento, irmão, de uma pandemia, né, que assola o mundo. As pessoas estão preocupadas com o Covid-19. Muitas vítimas já foram feitas por esse vírus, esse inimigo invisível, né? Mas nós estamos aqui, né, irmãos? Glorificando, confiando nesse Deus maravilhoso, né, irmãos? Que nos permitiu aqui estar nessa manhã na escola dominical. Paulo também, lá na carta de Romanos, que é também o texto base para a lição, ele escreve sobre a vida, a nova vida debaixo da graça, né, irmãos? Uma vida no Espírito, não mais uma vida na carne. E aí, daqui desses textos, foi extraído o comentário da lição de hoje, que relata a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo, que é o texto de ouro, já foi lido também, diz, portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, nós, antes de ser cristãos, se nós trouxermos para os nossos dias, né, antes de aceitar Jesus, vivíamos na carne, né, irmãos? Seguindo a vontade da carne. E estávamos na incircuncisão, né? Porque não recebemos aquele sinal que os israelitas recebiam ao 8º dia de nascido. E pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Né? Aqui está falando da questão da circuncisão, que todo macho israelita, no 8º dia, passava por aquele procedimento cirúrgico, né? Que os irmãos conhecem, né? Onde era retirado a pele do prepúcio do macho, da genitália do masculino, ou da genitália masculina. Mas nós, no outro tempo, vivíamos assim. Só que aqui, trazendo para o sentido espiritual, nós estávamos afastados de Deus. Porque só os que eram da circuncisão, né, irmãos, pela lei, é que eram os de Deus. Os que não eram incircuncisos estavam fora da promessa do pacto de Deus.
Mas Jesus consertou tudo isso. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Olha aí, irmãos. Mas, de fato, os gentios eram descendentes de Abraão? O pastor já falou, não. Só que, pela fé, sim. Porque Abraão, né, irmãos, ele começou a seguir a Deus, ao Senhor Jeová, por meio da fé. Né, irmãos? Deus disse a Abraão, Abraão, sai de tua terra, do meio de teus parentes, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não havia mostrado ainda. Mas Deus mandou ele tomar uma ação naquele momento, antes de mostrar a terra. Sai da tua terra, sai do meio de teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu à voz divina. Nós também fomos chamados, né, irmãos? Por Cristo, aqui estamos por isso. Jesus disse, vós nos escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Nós nem nome tínhamos, né? Eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Amém? E o vosso fruto permaneça. Claro que os irmãos já sabem de que fruto estamos a falar. Tudo bem, irmãos? O nosso tempo é limitado. Eu devo passar a palavra de volta para o pastor, faltando 10 para as 10. Vamos entrar aqui rapidamente. O tempo é pouco, viu, irmãos? Isso aqui demandaria muito tempo para ser explicado, para ser, né, irmãos, esmiuçado. Mas vamos fazer de uma forma um tanto superficial por conta do tempo. A introdução da lição, irmãos, eu gostaria que o irmão Rui lesse essa introdução da lição aí, Rui, em alto e bom som. Amém. Obrigado, Rui. Está aí, irmãos, a condição, as condições, né, em que se encontravam os gentios. Primeiramente, estavam, irmãos, sem Cristo. Uma pessoa sem Cristo, está bem, irmãos? Uma pessoa sem Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, Jesus disse que todo que está nele, toda vara que está nele, produz fruto. Tá, irmãos? A que não está, não produz. Aí ele fala no final do versículo, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, quem está sem Jesus não pode absolutamente nada. Não tem a menor possibilidade de vencer nessa caminhada espiritual, porque Jesus é que nos garante a vitória. Amém, irmãos? Então, essa era a primeira condição dos gentios. Estavam sem Cristo, separados de Israel. Claro, se eu sou gentio, não pertenço à nação dos israelitas, eu estou separado da comunidade de Israel. Alienados quanto à promessa. O que é alguém alienado? Eu não tinha promessa nenhuma. Eu não fazia parte, como gentio, da promessa. Então eu estava fora, sem esperança. A esperança, alguém diz aí fora, que é a última que morre. Né, irmãos? Quando se morre, a gente deve guardar o quê, irmãos? A fé e a esperança. É, irmãos? É ou não é? O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É, irmão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é preciso ter esperança. Nós estávamos desesperançados. Estávamos sem Deus no mundo. Ora, eu já falei, conforme Jesus disse, que sem Ele nós nada podemos fazer. Alguém que está no mundo sem Deus, irmãos, está em uma condição espiritual terrível. O escritor aos Romanos, que é o próprio apóstolo Paulo, capítulo 3 e o verso 23, ele nos ensina o seguinte, porque todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, isto é, separados, alienados, né, irmãos, da graça de Deus. E alguém, amados, que se encontra nessa condição de afastamento de Deus, não tem a menor condição de se apresentar na eternidade diante de Deus. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Irmãos? E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outra parte ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Pois bem, vamos ao primeiro ponto. A nossa lição está, irmãos, distribuída em 3 tópicos principais. Primeiro, chamados incircuncisão.
Segundo, estranhos ao concerto da promessa. Terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Primeiro tópico, portanto, diz aqui, na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como os incircuncisos. Olha aí, antes de Jesus se manifestar, irmãos, nós éramos discriminados, éramos desprezados por aqueles que eram os filhos da promessa. É por isso que Deus não quis, irmãos, e não permitiu que essa situação perdurasse. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não tinha como manter um cenário desse, onde apenas os israelitas tivessem o direito e acesso a Deus. Jesus veio para quebrar isso. Por isso que, de um certo modo, ele foi perseguido, ele foi odiado, né, pelos sumos sacerdotes, aquelas pessoas que prezavam pela lei de Moisés. Não que eles estivessem errados em prezar pela lei de Moisés, eles foram ensinados naqueles preceitos mosaicos. Mas Jesus veio trazer uma nova realidade para o mundo. Jesus não veio, irmão, descumprir a lei, ele cumpriu a lei na sua integralidade e ele estabeleceu a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, conforme ensina o apóstolo Paulo. Irmãos, a lei que ele veio estabelecer não era a lei de Moisés tinha sido estabelecida. O homem não conseguiu cumprir, não conseguiu satisfazer as exigências da lei. Jesus satisfez, porque ele foi íntegro em todos os seus caminhos, cumpriu a lei e estabeleceu a lei do Espírito de vida. Lá na carta aos Romanos, se os irmãos abrirem lá, os irmãos podem abrir aí comigo, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, está escrito lá o seguinte, abram aí, irmãos, por favor, nas suas Bíblias, capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, o verso 2, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquela lei, irmãos, que existia, era uma lei que ela apenas apontava o pecado, né? Ela mostrava, ela lançava em rosto, mas ela não resolvia o problema das pessoas. Não é verdade, irmãos? Mas Jesus veio, irmãos, e implementou a lei do Espírito de vida, né, em Cristo Jesus. E essa lei é que nos livra da lei do pecado e da morte. Então éramos discriminados. Agora vem aqui o conceito de circuncisão. O que é a circuncisão? Nosso pastor já leu. Aqui diz, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Era prescrito na lei o sinal externo de que quem pertencia ao povo da aliança com Deus, né, tinha que seguir e fazer esse procedimento. Leiam aí, irmãos, por favor, Gênesis capítulo 17, está na lição, versos 10 e 11. É rápido, para a gente ver que era um procedimento recomendado lá no Pentateuco. Quem quer ler aí, irmãos, por favor, se os irmãos demoraram a ler. Gênesis 17, aliás, 10 e 11. Versos 10 e 11. É rápido. Primeiro livro da Bíblia. Olha aí, irmãos. O sinal do concerto, né, irmãos, entre Deus e o povo de Israel era a circuncisão, né? Aqui diz o procedimento era realizado, quando que era realizada a circuncisão? Já vimos o que é a circuncisão, era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou comprados a dinheiro. Só o macho se circuncidava, as mulheres não eram circuncidadas. Claro, irmãos, que a metodologia de circuncisão é um negócio bem pesado, né? Você pegar uma criança, né, irmãos, e cortar a pele do prepúcio, não é nada fácil. É um negócio bem, né, irmãos, complicado. Existem algumas tribos na África, irmão, onde as mulheres passam pelo processo da circuncisão. Até os dias de hoje. Percebe? Então, há algumas tribos da África que seguem esses procedimentos, fazem isso nas mulheres.
É um ato grotesco, brutal. Mas estamos falando de um tempo remoto, né, irmãos? Estamos falando de uma época em que não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Tá? Então, esse era o sinal que Deus exigiu que os israelitas fizessem para distingui-lo dos demais povos. Inclusive, isso na Segunda Guerra não foi bom para os judeus. Em 1945, os nazistas perseguiam os judeus. Como era que eles descobriam que alguém era judeu? Mandava tirar a roupa e olhava a genitália. Se tivesse circuncidado, era judeu. Ia para o campo de concentração. Então, de um certo modo, isso veio trazer alguns prejuízos futuros para Israel. Foi bom para distinguir os propósitos de Deus, quem sabe é ele, mas, ao longo da história, isso prejudicou. Não é, irmãos? Mas era um sinal feito na carne, efetivamente. Então, a circuncisão era isso, era feita ao 8º dia. Em todo macho, nascido em Israel, ou comprado, aí você vai dizer, gente, comprado? Naquele tempo, irmão, era comum. A escravidão era algo legal na época. Então, se comprava pessoas. Pessoas, naquele tempo, no tempo da lei, no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, era como coisas. As pessoas eram tratadas como mercadoria. É por isso que fala aqui em alguém que era comprado. Porque era comum isso. Hoje, para nós, é um absurdo, né? Você falar em comprar pessoas, mas, naquele tempo, era normal. Pois bem, aqui diz, quem não era circuncidado era tido como incircunciso. Por isso que vocês veem na Bíblia esse termo incircunciso. Incircunciso era a pessoa que não era circuncidada, portanto, não fazia parte, né, do povo de Israel, portanto, estava alheio à promessa que Deus havia feito a Abraão. Né? Estava fora da vontade de Deus e nem tinha uma opção de ser. Né? Era complicado, era uma situação bem complicada, a situação dos gentios. Seguindo, a circuncisão tornou-se um sinal que distinguiu os judeus dos demais povos gentílicos. Quem eram os povos gentílicos, irmãos? Todos os povos que não eram judeus, para os judeus, eram gentílicos. Tá certo? O subtópico 2. O significado religioso da circuncisão. Qual era o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Porque já que o objetivo, irmão, da circuncisão era distinguir, era separar quem era israelita de quem não era, a santificação significa separar também. Quando é que eu santifico algo? Quando eu pego, se eu quiser santificar essa lição, eu vou pegar ela e separar. Tirar ela do meio dos outros livros, separar em um lugar, colocar em um lugar especial. Eu estou santificando esta lição. Quando Deus marca Israel com o sinal da circuncisão, ele está separando dos outros povos. Então, o sentido de separação vem significar santificação para nós nos dias de hoje. Então, quando Israel dizia, o povo de Israel dizia que alguém era incircunciso, ele estava dizendo que aquela pessoa não era santificada. É como hoje você chegar, quando você diz, eu sou crente, sou cristão, eu sou servo de Deus, pressupõe uma pessoa que está levando uma vida, irmãos, diferente, uma vida separada do pecado. Então, o sentido espiritual, o religioso, significava, era um sentido de santificação. Isso está em Êxodo, se os irmãos pegarem, leia aí Êxodo, irmãos, por favor. Temos que tirar a oferta, né, irmãos? Vamos fazer uma pequena pausa, irmãos, porque tem o tempo da oferta, que o pastor já me alertou. Vamos cantar, é um hino, irmãos, que está aqui na própria lição. Eu vou dar uma pausa aqui, irmão, nesse ponto 2, para que os irmãos tirem a oferta. Aliás, eu vou dispensar o cântico, os irmãos vão tirar a oferta a si mesmo. Falando, viu, irmãos? Para não atrapalhar o tempo da lição que está curto. Os irmãos podem tirar, irmãos. Vamos contribuir, irmãos, com nossos hinos e oferta para a obra de Deus. E eu vou seguir explicando, fazendo o comentário da lição, porque o tempo é muito curto. Pois bem, paramos aqui o significado religioso que vem a ser a santificação. Eu estou pedindo para os irmãos ler aí, algum irmão lê aí, Êxodo, irmãos, capítulo 19, versos 5 e 6. Pode ler.
Olha aí, Deus falando, né, irmãos? De que se o povo guardasse os seus conceitos, os seus preceitos, seria, portanto, a sua propriedade particular. É como nós nos dias de hoje. Se nós guardarmos a palavra de Jesus, guardar aqui, irmão, não é no sentido de pegar a Bíblia e chegar lá dentro da gaveta e colocar. Não, não é nesse sentido. Guardar aqui está falando de você pôr em prática, de você internalizar, né, os ensinamentos das Escrituras, os ensinamentos do Evangelho, e de você reproduzir isso na sua vida diária. Se nós assim o fizermos, seremos também propriedade particular de Deus. O crente, irmãos, ele tem dono. Essa igreja é de Cristo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo aquele, irmãos, que guarda, que internaliza os ensinos de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho, né, irmãos? Então, ele está guardado debaixo da proteção de Deus, porque ele é propriedade particular de Deus. O crente tem dono. Portanto, não estamos mais na condição dos gentios em pecado, que estão alienados da graça, que estão separados de Deus, não. Quando aceitamos Jesus e fazemos a sua vontade, então Deus está conosco e ele é o nosso proprietário. A circuncisão do coração. Falamos da circuncisão da carne. O ponto 3 aí está falando da circuncisão do coração. É uma marca que está lá no coração de cada um de nós. Diz aqui, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Olha aí, a circuncisão que Deus fez esse pacto com Abraão era um sinal feito na carne. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, como ele era o apóstolo dos gentios, e ele ensinou sobre a nova vida debaixo da graça, ele já está a nos falar que Deus não está interessado naquele sinal da circuncisão externa, que era feito na carne do macho. Mas Deus está preocupado com a circuncisão de coração. Irmãos, com uma marca que precisa estar no coração de todo crente. Então, aqui está a nos falar o seguinte: o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão física, né? Mas com ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada por mão de homens, mas a que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens. Está vendo, irmãos? Romanos, capítulo 2, verso 29. Se os irmãos lerem aí, eu já li com os irmãos, vamos ler ainda, irmãos. Romanos, se os irmãos pegarem a carta de Paulo aos Romanos, no mesmo capítulo 8, Paulo também, ele fala sobre essa questão da circuncisão humana, né, e da circuncisão espiritual. Ele fala o seguinte, irmãos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O capítulo 2, acho que não. Eu marquei ela aqui, irmãos. Eu estou em João, ao invés de Romanos. Eu estava pensando que eu estava em Romanos. Abra aí, irmãos, capítulo 2 de Romanos. Rui, vamos ler na capítulo 8. Hein? É Romanos 2, né? É Romanos 2. Leia aí, Rui. Isso. Isso. É verdade. Olha aí, irmãos. Então, concluímos que o homem, diz aqui o apóstolo, verso 28, é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente.
Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então nós temos, irmãos, que a vontade de Deus, né, o desejo dele, é esse, e sempre foi esse, de que toda a humanidade fosse alcançada, né, por ele. E não importa, né, não se valora aqui a circuncisão externa, mas sim a circuncisão do coração. Assim, em Cristo, o sinal que pertence, o sinal de que quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Isso está em Gálatas 6,15. Ok? Então, o que conta para Deus não é os aspectos externos, irmãos. Não é o que eu digo ser, mas é o que eu manifesto, né, irmãos, na minha vida cotidiana. Aqui diz o ponto 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas. Aqui diz entre judeus e entre gentios, conforme Gálatas capítulo 5, versos 2 e 3, e Filipenses capítulo 3 também, verso 2. Aqui diz que em Antioquia a questão ganhou dimensão e provocou debates, que gerou o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos capítulo 15, verso 1 e 2. Não vamos ler agora porque não há tempo. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito, está em Atos capítulo 15, verso 28 e 29, passou a ser o seguinte, passou-se a enfatizar que a nova aliança, ou que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Olha aí, irmãos, então a verdadeira circuncisão é essa, a circuncisão de coração. Né? Nós hoje compreendemos que devemos ter um viver santificado, um viver separado, não apenas por um sinal exterior, como era o da circuncisão, mas um sinal que nos diferencia, de fato, com um comportamental diferente do mundo. Lá na carta de Paulo, aos 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, verso 17, né, irmãos? Que lá está escrito o seguinte, assim é, se alguém está em Cristo, nova criatura é, né, irmãos? E as coisas velhas, e tudo se fez novo. Olha aí, irmãos. Então, a pessoa quando aceita Jesus, né, irmãos? Que Jesus entra no coração dele, que o evangelho entra no coração dele, essa pessoa tem que apresentar sinais de transformação. Porque se aceitarmos Cristo e continuarmos, irmãos, nas velhas práticas, então, como é que provaremos que somos nascidos de novo? Já que não estamos gerando frutos novos, não estamos vivendo uma vida nova. Então, o verdadeiro sinal da circuncisão espiritual é essa mudança, né, irmãos, de comportamento, de fato, na vida cotidiana da pessoa. O tempo está passando, viu, irmãos? Muito rápido. Vamos fazer um resumo, a síntese desse primeiro tópico, irmão. Diz que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus, segundo a lei, né? Mas quando Jesus vem, irmãos, né, que ele morre no Calvário ali por nós e ressuscita ao terceiro dia, né, irmãos? Então, ele nos garante esse acesso à graça. E nós, hoje, pela misericórdia e graça divina, somos escolhidos por ele. Por isso que Jesus nos escolheu. Jesus nos escolheu para que nós vivamos uma nova vida debaixo da graça, mas não mais debaixo da lei. Vamos ao ponto 2. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto. Já lemos tudo isso. Uma vida sem Cristo. Vivíamos sem Cristo porque, de fato, não tínhamos tido ainda a oportunidade de conhecê-lo. Irmãos? Mas a partir do momento que Jesus se manifesta e que nós aprendemos que ele é o único e suficiente Salvador e nós aceitamos, aí passamos a viver uma nova vida debaixo da graça. E isso nos faz separados do mundo. Nós nos separamos do mundo. Como a circuncisão separava Israel, né, irmão, dos gentios, dos demais povos,
Assim o crente, quando passa a viver uma nova vida, todo mundo identifica, todo mundo percebe. Fulano agora virou crente, fulano agora mudou, ele está diferente, né? Ele era banda voou, como dizia, agora não é mais, né, irmão? Vivia de qualquer jeito, hoje não vive mais, né? Ele ou ela. Então, essa mudança tem que aparecer. E se não aparecer, aí cumpre-se uma palavra que um certo pastor dizia, que há pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho não entra nelas. Né, irmãos? Quando o evangelho não entra na pessoa, a pessoa não muda, irmão. Percebe? Quando a pessoa entra no evangelho, não acontece nada. Mas quando o evangelho entra na pessoa, aí há mudança. Né? O que o apóstolo Paulo falou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. É preciso que se faça novo. Jesus disse, são mestres de Israel. Nicodemos procurou Jesus de noite, certamente intimidado por conta, né, dos seus pares, os fariseus, ele era fariseu. Ele procurou Jesus de noite. Mestre, nós sabemos. Ele estava falando em nome de uma classe, né, irmão? Ele disse, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Mas por que ele sabia isso? Porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele já viu que Jesus tinha uma marca, tinha algo diferenciado. Jesus disse, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque Nicodemos não era nascido de novo, irmão. Ele era religioso, mas ele não era transformado. E ele disse, como pode ser isso? Como um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre materno nascer? Jesus disse, olha rapaz, tudo que é nascido da carne é carne. Tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não estou lhe falando de coisas materiais, estou falando de coisas espirituais. Ah, irmãos, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo, mas o que é carnal não entende nada, irmãos. Porque as coisas de Deus para o carnal parecem loucura. Ah? Então, irmãos, como é que nós identificamos, irmãos? Pelos frutos. Jesus disse, pelos seus frutos conhecereis. Não há árvore boa que dê fruto mal e nem árvore má que dê fruto bom. Quer mais sinal do que esse, irmão? Por que você sabe que o pé de abacate é abacate, irmão? Porque produz abacate. Hã? Por que o pé de manga, você sabe o que é pé de manga? Porque tem uma fruta lá que identifica a árvore. Uma manga. Como é que eu sei que tu é crente? Se tu tiver um comportamento de crente. Se tu não tiver, não é. Precisa ser. Né, irmão? Então, que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Aqui diz uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória, naquele tempo, isso já falamos, não é mais a nossa realidade aqui, irmãos. Naquele tempo, quando estávamos no mundo, vivíamos de qualquer jeito. Hoje estamos com Cristo, vivemos uma vida separada do mundo, né, santificada, porque santificação é isso, é essa separação das coisas que não agradam a Deus. Separados da comunidade de Israel, de fato nós não somos, o pastor já falou nisso, ninguém aqui faz parte da comunidade de Israel, mas fazemos parte da comunidade do céu, né, salvos e salvas por Jesus Cristo. Ah, irmãos? Mais ainda, nós hoje temos a promessa de Deus, né, irmãos? De que se nós mantivermos firmes até o fim, que a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você aceitou Jesus, está aqui na igreja, está no templo, está na escola dominical, mas você precisa permanecer. Né, irmãos? Não existe essa coisa, salvo uma vez, salvo para sempre. O crente precisa permanecer seguindo os ensinamentos de Jesus. Até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então é necessário permanecer. Isso os irmãos já sabem e já conhecem. Então ninguém está mais aqui alienado, né, irmãos, da graça de Deus, porque a Bíblia diz lá, em Tito capítulo 2, né, verso 11, que a graça de Deus se manifestou. Quem é a graça de Deus? Jesus. Trazendo salvação a todos os homens, não somente a Israel. O apóstolo Paulo disse isso. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Então não é só Israel. Israel tinha essa presunção de que só eles poderiam ser salvos. O apóstolo Paulo enfrentou muitos obstáculos, irmãos, porque ele pregava para os gentios, e ele teve inicialmente a reprovação da igreja, irmãos, porque pregou para Cornélio, porque, né? E foi complicado. O apóstolo Pedro também teve aquela visão lá na cidade de Jope, os irmãos sabem a história, quando Deus mostra a ele uma visão de um grande lençol, atado às 4 pontas, né, irmãos? Com todas as espécies de animais da terra. A voz de Deus fala para o apóstolo Pedro, mata e come.
E ele disse: Senhor, de modo nenhum, porque nunca entrou em minha boca coisa comum e imunda. Deus disse: não torne comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Porque para os judeus, as demais nações, irmãos, eram imundas. Então eles não admitiam que o evangelho fosse ensinado, fosse pregado para quem não era judeu. Mas Jesus não é Jesus só dos judeus, irmão. Deus não é Deus só dos judeus. Deus é Deus de todos. Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, vou só dar uma pincelada aqui no ponto 3, sem esperança e sem Deus. Nós estávamos, hoje, irmãos, pela graça de Deus, temos a esperança. Agora, Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Uma pessoa sem esperança, irmãos, o estado de uma pessoa desesperançado é um estado complicado, é um estado de desespero. Irmãos, a pessoa, irmãos, quando ele olha para um lado e para o outro, para cima e para baixo, e não vê opção, não vê saída, ele se sente arrasado, ele se sente destruído. Essa era a situação dos gentios. Ele olhava para um lado e para o outro, e para onde, irmãos? Não tinha quem seguir, não tinha um caminho, estava desprovidos de esperança. Mas, irmão, Jesus veio para nos trazer a esperança. Ele veio para nos trazer a esperança de vida eterna. Diz aqui, a palavra esperança traz a ideia de confiança. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem fé, sem confiança. Uma pessoa sem confiança, ele não consegue realizar nada. O homem, quando perde a esperança, quando perde a fé, a mulher, quando perde a confiança, irmão, precisa passar por um tratamento. Porque ele fica depressivo, irmãos? Ela fica depressiva. Porque não acredita mais em nada. Tem muita gente no mundo assim, irmãos? Tem ou não tem? Nos dias de hoje? Tem. Então, Jesus veio nos trazer, irmãos, essa graça, essa esperança. E é preciso ter fé, é preciso ter esperança. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso 6, irmãos? Sem fé, ele diz, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que quem se aproxima dele creia, acredite, tenha esperança, irmão? Que ele existe e que ele é premiador ou galardoador daqueles que o buscam. Então, é isso que nós precisamos ter. Leia aí, irmãos, alguém o Salmo 130, verso 5. E outro, Jeremias, capítulo 17, verso 7. Está aqui falando dessa parte de desprovidos de esperança. Quem pode ler aí, irmãos? Salmo 130, vamos ler Salmo 130, verso 5. Outro, Jeremias 17, verso 7. Está aí também na lição. Olha aí, Salmo 130, irmãos? Verso 5. Aguarda o Senhor. Então, olha a esperança aí, irmãos? O que é que nós estamos aqui fazendo nessa manhã? Cultuando a Deus, a Jesus, na esperança de a qualquer momento ele há de se manifestar para nos buscar conforme sua promessa. Jeremias capítulo 17, verso 7, irmãos. Olha aí, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz que tem uns que acreditam em carros, uns confiam em carros, outros confiam numa casa bonita, outros confiam em cavalos. Aqui fala em cavalo porque naquele tempo a atividade, irmãos, agropecuária, a agricultura também vivia em alta. No dia de hoje também, mas naquele tempo muito mais. Aí se falava, uns confiam em carros, irmão? Outros em cavalos. Mas nós faremos menção do Senhor. Irmãos? A nossa confiança não está nos nossos bens materiais, no nosso conhecimento material, mas a nossa confiança está no Senhor. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, ou acreditavam em várias divindades. Irmãos? Naquele tempo, os atenienses, os habitantes de Éfeso, eles eram politeístas, irmãos? Muitos eram politeístas. Eles confiavam em vários deuses. Os povos do passado, muitos confiavam em vários deuses, eram politeístas. O povo de Israel era monoteísta, confiava só em Yahvé, em Deus, o Deus Jeová, Todo-Poderoso. Então, viviam sem esperança. Mas, graças a Deus, que Jesus se manifestou, irmãos, para desfazer essa situação de desesperança das pessoas
e implementar, né, irmãos? E trazer a esperança aos corações de todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. A expressão sem Deus significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, está aqui, e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Engraçado, adoravam muitos deuses e estavam sem esperança. Não é, irmão? Não é contraditório isso? Como alguém que acredita em tanta coisa, de repente se vê sem nada? Porque essas muitas coisas que ele acreditavam não tinham poder, irmão, de lhes dar a confiança que o ser humano precisa. Né? Essa confiança ou essa autoconfiança é gerada no coração do homem pelo Espírito Santo, quando se recebe a Cristo. Né? Quando alguém recebe a Cristo, Jesus, ele passa a habitar, né, por meio do seu Espírito naquela pessoa. E isso gera dentro da pessoa a esperança. Né, irmãos? Gera confiança. Isso mostra que nós não cremos de nós mesmos. Né, irmãos? É um processo, é algo espiritual que ocorre no íntimo de cada um de nós. Então, só a pessoa que é guiada pela fé, só a pessoa, irmãos, que é guiada e motivada pelo amor de Deus no seu coração, consegue ter a esperança. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Conforme Êxodo 19, verso 1 e 16, não dá para ler muita coisa. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. A pessoa, irmãos, quando está distante de Deus, ele está em trevas. Né? A luz não se manifestou para aquela pessoa ainda. Né? Então, aquela pessoa está nas trevas, né? Sem o conhecimento de Deus. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Aqui fala. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, conforme João, capítulo 17, o versículo 13. Quem lê aí, irmãos? João, capítulo 17, verso 13, mostra que Deus desfez tudo isso. João, capítulo 17, verso 3, diz o seguinte, a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que eu conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não são vários deuses, mas é um só Deus, né? Jesus Cristo, que nos trouxe a vida, se manifestou, né, irmãos? E nós hoje temos a vida eterna, dada por esse único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que nos foi enviado, né, para nos garantir a esperança, para nos dar essa segurança de que um dia estaremos com Ele para sempre na eternidade. A síntese desse tópico é: a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança, sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição do inferno. Mas graças a Deus que fomos resgatados antes da tragédia. Conclusão, irmãos: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Portanto, bendito seja o seu santo nome para sempre. Agora vem as perguntinhas. Eu sei, irmãos, que isso aqui foi uma pincelada em função do tempo, eu já passei do tempo, mas não posso deixar de fazer as perguntas da lição. Aqui tem 5 perguntinhas. Primeira pergunta para a igreja: o que é a circuncisão? Muito bem. As mulheres eram circuncidadas? Aqui é uma pergunta minha. No Antigo Testamento, as mulheres eram circuncidadas? Não, somente os homens. Por que eu faço essa pergunta? Porque existem tribos na África que circuncidam mulheres, nos dias de hoje, né? Os irmãos sabem, mas aqui a circuncisão de Israel era só dos machos, tá certo? Na lição, qual a constatação, ou melhor, pergunta 2, qual o significado religioso da circuncisão? Religioso trazia essa ideia de santificação, porque a circuncisão separava, né, quem era hebreu de quem não era hebreu, quem era judeu, quem era israelita de quem não era. E a santificação separa, né, irmãos?
Então, o sentido religioso era esse, de santificação, conforme Êxodo, nós já lemos também, capítulo 19, versos 5 e 6. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Pergunta 3. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Como era que eles professavam a religião? Eu acabei de falar. Eles eram politeístas, né, irmãos? Idólatras. Aqui diz, a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Né? Porque a promessa messiânica de salvação, né, irmãos, ela previa, né, que Jesus Cristo viria. Ele viria na plenitude dos tempos, se manifestaria unicamente, né, irmãos, uma vez para salvar. Não era como a crença, né, dos gentios daquele tempo, que cria em vários deuses. Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Davi, o pacto abraâmico, né, quando Deus chama Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, está aí, né, na lição. O pacto mosaico, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 a 14. E o pacto davídico, 2 Samuel 7, 13 a 16. Qual o significado da palavra esperança e a relação do seu principal uso? Qual o significado da palavra esperança? Nós falamos, né, irmãos? Confiança, fé, né, irmãos? Esse é o significado. Alguém diz, a esperança é a última que morre. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é, irmãos? Então, é necessário ter esperança. Tem que ter fé. Não é, irmãos? Quem não tem esperança, irmãos, não permanece. Uma pessoa que aceita Jesus e quer ir logo agora para o céu, só se morrer, não. Não é, irmão? Nós pedimos a Deus que nos dê vida e saúde. Queremos viver a nossa vida plena aqui na terra. E no dia que morrermos, estaremos com Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não é, irmãos? Então, precisamos viver os dias que Deus nos deu para viver aqui na terra. Isso é bom. A Bíblia diz, e verás os filhos dos teus filhos. Como é que eu vou ver os filhos dos meus filhos se eu não viver? Não é, irmãos? Então, a promessa de vida longa, Deus fez e faz a todos aqueles que temem a Ele. A Bíblia manda os filhos honrar os seus pais, para que te vá bem, para que seja bem sucedido, e viva muito tempo sobre a terra. Então é desejo de Deus que nós tenhamos vida longa, irmão. É desejo de Deus. Tem gente por aí pedindo a morte, em função dos sofrimentos, em função das dificuldades que cada um vive. Mas não peça não, irmãos. Peça a Deus para resolver o problema, para Deus entrar com providência, e peça para Deus te dar vida longa para você contemplar a vitória. Amém? É assim que tem que ser. Nada de estar para baixo. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Não é, irmãos? Um Deus que se manifestou. Ele é vitorioso. Ele veio para vencer. Ele venceu. Você é vencedor. Você é vencedora. Então você tem que desejar a vida. Amém, irmãos? Você tem que querer viver. Ah, irmão, mas eu queria estar logo com... Mas você vai. No tempo certo. Amém, irmãos? O jovem, o velho, o menino... É vontade de Deus. Se todos aqui morremos, quem vai pregar o evangelho? Mas já parou para pensar? Irmãos, Deus tem a nós. Então Ele quer nos usar. É necessário vivermos. Vamos glorificar a Deus, as lutas vêm, o Covid-19 está aí, mas Ele não vai pegar você, porque Jesus não vai deixar. Não é, irmãos? Amém? Essa é a fé que nós temos que ter, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém? As tribulações vêm sim. Jesus disse que tudo isso que vemos é princípio de dores. Ainda não é o fim. Amém, irmãos? A provação, ela existe, ela é fato. Jesus foi provado. Todos nós somos provados. Mas todos nós seremos vitoriosos em Cristo. Amém, irmãos? Vamos ter essa confiança nele. Eu agradeço, irmãos, a paciência de vocês. A oportunidade que o pastor Biratã me deu de aqui estar. Infelizmente, irmãos, o tempo é curto, a gente tem que falar dando pinceladas, né, irmãos? Não podemos nos aprofundar em nada, porque o tempo é muito curto, mas é assim mesmo, sempre foi assim, né, irmãos? Vamos continuar, peço a oração dessa igreja em meu favor, em favor da minha família, parabenizo todas as mães pelo seu dia, né?
Hoje é considerado o Dia das Mães, dia 10 de maio. Dia das Mães, é bom frisar, é todo dia. O pastor já falou aqui, né? Eu tenho minha mãe lá no interior, é uma bênção. Dou graças a Deus pela vida dela. Tenho minha esposa ali, a irmã Eunice, que é mãe, né? Temos 2 filhas e hoje uma neta de 6 anos já. Isso é bênção. Já estou vendo os filhos, já vi os filhos dos meus filhos. Olha a bênção de Deus, a promessa se cumprindo na minha vida. Né, irmãos? Mas eu estou vendo porque estou vivo. Amém? Então tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Né? A Bíblia diz, e verás os filhos dos teus filhos. Né, irmãos? Feliz será. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém? Pastor Biratã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu faço aqui, irmãos, é apenas uma prática, em função de que todo mundo tem que estar mobilizado em função desse quadro que nós estamos vivendo, em função dos milhões de pessoas que já estão infectadas, em função dos milhares de pessoas que já estão mortas, e em função também de muitos profissionais de saúde que, com coragem, muito amor, sacrificaram as suas vidas por outras, e muitos deles já faleceram. A morte de profissionais de saúde tem sido muito grande, e a igreja não pode deixar de estar orando ao Senhor. Agradecemos a Deus pela vida das nossas autoridades aqui no Brasil, que reconheceram a necessidade da atividade religiosa como atividade essencial. Tampa aqui, meu filho, um abençoado está ligando para mim. E reconheceu a atividade religiosa como atividade essencial, permitindo que as igrejas funcionassem e nós estarmos aqui buscando a face de Deus. Se eles entenderam, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, entendeu que a atividade religiosa é uma atividade essencial, não deixe de ir no templo 1 minuto ou 2 orar por todas as pessoas, tanto as vítimas do Covid, como também as pessoas que estão implicadas em combater essa pandemia. E desde já agradeço a Deus pela vida de todos vocês, que Deus assim continue abençoando mais e mais em nome do Senhor. Fico muito feliz com a palavra do nosso querido pastor Gessé Cardoso, com grande propriedade, né, trouxe para nós essa lição tão especial. Não sei como notícias, eu não vi no site oficial, mas eu vi que parece que a CPAD vai manter essa mesma lição para o próximo trimestre. Se isso se confirmar, aquilo que nós não tivemos tempo, né, de detalhar, retornaremos. Provavelmente eu vou ver com o nosso presidente a possibilidade de, em vez de replicar essa mesma lição, estudar uma carta muito parecida com essa, que é aos Colossenses, que fala de assuntos similares. Deus assim abençoe a todos em nome do Senhor. Quero agradecer aos internautas, mais uma vez desejar feliz Dia das Mães a todos, e nós estaremos agora levantando para orarmos e darmos o espaço para a classe dos jovens, com o professor Gildásio Cardoso, que estará ensinando a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? À noite não haverá aqueles 2 turnos, é um único turno, certo? Mas venha para a igreja. Pastor, se é um único turno, não vai ter lugar para eu sentar. Tem. Fique tranquilo, que aqui é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um. Claro que a gente vai respeitar a limitação ordenada, mas venha para a igreja. Tenha fé que quando você chegar aqui vai ter uma vaga para mim e para você. Isso também serve para os meus irmãos
que estão assistindo. A partir das 18 horas estaremos aqui adorando ao Senhor. É culto com a participação da missão. Estará ministrando a palavra do Senhor o nosso querido Messias Fonseca. Glória a Deus. Queridos, guardem no vosso coração esse versículo. A realidade de quem não aceitou Jesus é uma realidade muito dura. E, infelizmente, as pessoas estão insensíveis a essa realidade. Do versículo 12, que foi bem debatido e falado aqui pelo nosso querido Gessé Cardoso. Mas veja, irmão, que situação está quem não tem Cristo. E por isso eu e você temos que glorificar muito a Deus por termos aceitado a Jesus. Olha que realidade, sem Deus no mundo. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Isso é muita coisa. Sem Deus no mundo. Contando uma experiência rápida aos irmãos do nosso pioneiro, fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Quem foram os fundadores da Igreja Assembleia de Deus no Brasil? Se preocupe não, que se você esqueceu, a gente lembra. Quem são os dois fundadores? Gunnar Wingre e Daniel Berg. Dois jovens, eles vieram jovens, solteiros, e fundaram essa igreja com quase 20 milhões de pessoas. Dois jovens vieram da Suécia para os Estados Unidos para o Brasil. E Daniel Berg estava... Onde foi que eles começaram o evangelho? Belém. Daniel Berg estava na floresta amazônica, pregando a palavra, procurando os índios e as casas distantes uma da outra para pregar a palavra. E sabe quem estava na rota de colisão de Daniel Berg? Um jaguar. E sabe o que é um jaguar? Uma onça pintada. Estava na rota de colisão dele, ele não sabia, mas graças a Deus que ele não estava sem Deus no mundo, ele estava com Deus no mundo. E aí entrou no meio do caminho da rota de colisão entre ele e a onça estava com fome, entrou um cachorro. Em vez do missionário virar almoço da onça, quem virou almoço da onça foi o cachorro. O missionário sobreviveu, ganhou muitas almas para Jesus, fundou muitas igrejas na Assembleia de Deus e morreu com 79 anos para a glória do nome do Senhor. Então, veja como é importante estar com Deus no mundo. Crer em Deus é uma coisa, mas a diferença está com Deus no mundo ou sem Deus no mundo. E aquele que aceita Jesus está com Deus no mundo. Essa é a nossa feliz realidade. E essa é a triste realidade para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Levante as mãos aos céus, vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado e querido, obrigado por tudo que tu fizeste aqui nesta manhã. Senhor da glória, que essa palavra seja propagada pelos 4 cantos da terra. Obrigado, Deus, por esse mistério da reconciliação. Continua abençoando cada um que ouviu nesta manhã a tua palavra. Abençoe os jovens que estarão a partir de agora também meditando em tua mensagem. Continua nos abençoando, despede-nos na tua paz. Abençoe cada mãe que está, meu Senhor, neste dia sendo homenageada. Dá vitória a todos nós. Visita todos os doentes, seja qualquer tipo de enfermidade, repreenda, segundo a tua palavra. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo fique com todos os irmãos. A igreja diz amém. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aos internautas também, Deus assim abençoe mais e mais. E à noite estaremos novamente transmitindo este culto. De qualquer sorte, gostaríamos da presença dos irmãos aqui. E depois que tivermos o número já determinado, vocês que não puderem vir,
assistam pelo canal YouTube Adesal Itapajipe o culto de missão que estará sendo realizado aqui na Igreja Assembleia de Deus em Itapajipe.